Bem-vindo! Você está no canal Tigre Curioso. A cada ano, cerca de 1000 tornados atingem o solo na América, em média 800 a mais do que qualquer outro país do mundo. Nos estados do sul da América, a temporada de pico de tornados é mais frequentemente entre março e maio, enquanto nos estados mais ao norte a temporada de pico vai do final de junho a agosto. Os tornados se formam sobre o continente e estão associados a grandes nuvens de tempestades. Os ventos podem superar 400 km por hora e possuem elevado potencial destrutivo. Por isso, neste vídeo, veremos 9 curiosidades sobre os tornados que talvez você não conheça. Mas antes, quero agradecer aos inscritos do canal por acompanhar os vídeos. E pedir para você que ainda não se inscreveu que se inscreva e participe de nossas curiosidades. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Número 1. O que é um tornado? Tornado é um fenômeno atmosférico associado a uma nuvem de tempestade e condições muito instáveis de tempo. É caracterizado por um funil formado a partir de ventos que giram em alta velocidade em torno de um centro de baixa pressão. Quando o funil toca o solo, o fenômeno recebe o nome de tornado. Embora tenham curta duração, os ventos dos tornados podem superar a velocidade de 400 km por hora, adquirindo grande poder de destruição. Interessante, a palavra tornado é derivada de um termo em espanhol, tronada, que significa trovão, ou ainda tempestade de raios e trovões. Número 2. Causas do tornado. A ocorrência de um tornado está diretamente associada às grandes nuvens de tempestades, conhecidas também como supercélulas. O principal fator que causa o surgimento desse fenômeno é a diferença de pressão atmosférica derivada da sobreposição de massas de ar com temperaturas contrastantes. Isto é, uma quente e uma fria que se encontram na origem desse tipo específico de nuvem. Um tornado pode surgir em qualquer horário do dia. Entretanto, é mais comum que se forme no final da tarde, período em que a instabilidade atmosférica é maior devido ao aquecimento da superfície provocado pelo Sol ao longo do dia, o que favorece a ocorrência de tempestades. Número 3. Formação do tornado. Um tornado se forma mais comumente a partir das supercélulas. De início, uma massa de ar frio e seco se sobrepõe a uma massa de ar quente e úmido, o que dá origem às grandes nuvens de tempestade, as cumulonimbus ou cumulus. Uma parte do ar aquecido consegue penetrar na massa de ar frio, inicialmente rotacionando em posição horizontal e posteriormente adquirindo uma posição vertical. Essa mudança de direção dos ventos recebe o nome de cisalhamento. A velocidade com a qual esses ventos se movimentam varia. Assim, forma-se uma corrente de ventos ascendentes que proporciona o surgimento de uma área central de baixa pressão, chamada de eixo vertical. Essa área atrai uma quantidade cada vez maior de ar ao seu redor, aumentando gradativamente a velocidade de rotação dos ventos. O ar quente que ascende e atinge as camadas mais elevadas da atmosfera resfria, e a umidade que ele carregava atinge o ponto de condensação e provoca fortes tempestades, muitas vezes contendo granizo. Com o aporte de umidade, o funil se forma a partir da base da nuvem, em uma área onde não há a ocorrência de chuvas. À medida que mais ar começa a rotacionar ao redor do eixo de baixa pressão, maior a sua velocidade e mais alongado se torna o funil. Quando ele atinge o solo, recebe o nome de tornado. O tornado só é visível graças à umidade que condensa e forma o paredão de nuvens e também a poeira e outros detritos que são carregados pelo movimento dos ventos. Número 4. Características do tornado. Os tornados são formados por ventos muito fortes cuja velocidade varia entre 117 km por hora e 530 km por hora, o que determina o seu potencial destrutivo. A altura do funil está ligada à altitude da base da célula, a partir da qual o tornado se formou. O diâmetro dos tornados pode ser desde 100 metros até quilômetros, chegando aproximadamente ao limite de 2 quilômetros. A duração de um tornado é outra importante característica desse fenômeno. A partir do momento em que entram em contato com o chão, e a depender da sua velocidade, os tornados não duram mais do que alguns minutos, de 10 a 20 minutos em média. Tornados mais intensos, no entanto, podem ter duração de 1 até 3 horas. Número 5. Tornados são coisas assustadoras.
Quando um tornado atinge, ele geralmente começa com uma cor transparente, geralmente transparente. No entanto, a cor de um tornado enegrece e escurece quanto mais tempo ele permanece no solo devido à quantidade de detritos que ele suga. A quantidade de destroços que um tornado coleta também determina o quão alto ele pode ser. Por exemplo, se um tornado não consiste em nada grande ou sólido, e principalmente em poeira e sujeira, então é mais provável que seja mais silencioso do que um tornado cheio de pedaços giratórios de edifícios e carros e outras coisas semelhantes. Número 6. Classificação do tornado. Classificação dos tornados é feita através da escala Fujita. Essa escala foi desenvolvida no ano de 1971 e recebeu o nome de seu criador, Tetsuya Theodore Fujita, de 1920 a 1998, meteorologista e pesquisador da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A escala Fujita classifica os tornados em fraco, forte e violento, a partir do potencial de danos gerados, e varia de F0 a F5. Número 7. Tipos de tornado. Os tornados são classificados conforme o seu formato e área de ocorrência. Tromba d'água. Nome que os tornados recebem quando se formam sobre um corpo d'água. São mais fracos e efêmeros, não estando necessariamente conectados a uma supercélula de tempestade. Tornado corda. Apresenta um funil fino e, por isso, aparece com um formato retorcido que se assemelha a uma corda. Tornado de cone. O formato do funil lembra um cone invertido, com sua base situada na nuvem de origem e a ponta mais fina tocando o chão. É o primeiro formato que nos vem à mente quando pensamos em um tornado. Tornado cunha. Mais largos do que os tornados em forma de cone. São os tipos mais intensos de tornado, com maior potencial de destruição. Tornados de vórtex múltiplo e tornado satélite. O primeiro tipo ocorre quando duas ou mais colunas se formam e giram em torno de um único centro. Já o segundo tipo acontece quando, além de um tornado maior, um outro se forma próximo a ele, e eles giram independentes um do outro, embora sejam frutos da mesma tempestade. Landspout. Assemelhar-se à tromba d'água em termos de intensidade e duração, mas ocorre sobre a Terra, além de não apresentar o formato clássico de funil. Número 8. Consequências dos tornados. As consequências produzidas por um tornado dependem da intensidade dos ventos e das características das áreas atingidas, com repercussões mais graves em áreas habitadas. As principais consequências dos tornados: danos à sinalização de trânsito, árvores com raízes e galhos quebrados, perdas materiais de menor escala, como documentos imóveis, e ferimentos em pessoas e animais, em casos de tornados de menor intensidade. Destelhamento ou remoção completa do telhado de residências e edifícios. Veículos arrastados, tombados ou arremessados, a depender da velocidade dos ventos. Destruição de edifícios, residências e da infraestrutura urbana, como vias, calçadas, postes, fiação elétrica, tubulação de gás, equipamentos de água e esgoto e outros instrumentos. Árvores e outros tipos de vegetação arrancados do solo. Em casos mais graves, morte de pessoas e animais em decorrência dos fortes ventos. Além disso, desabamentos ou arremesso de materiais pelas fortes correntes de ar. Número 9. O Brasil é o segundo maior corredor de tornados do mundo, segundo um estudo do Laboratório Nacional de Tempestades Severas. Nos Estados Unidos, no sul e sudeste do Brasil se encontra a segunda área de maior probabilidade de ocorrência de tornados no mundo. A formação do fenômeno meteorológico nessa região, chamada de corredor de tornados, é mais fácil devido ao encontro de massas de ar frio da Patagônia com ventos tropicais da Amazônia, ou até mesmo massas de ar quente vindas do Oceano Atlântico. De acordo com uma pesquisa da Unicamp, entre 1990 e 2010 foram registrados cerca de 205 tornados somente no estado de São Paulo. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Até o próximo vídeo.